Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua presença e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Conosco também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. Outubro com condições imbatíveis na Proeste Nissan, seu 0 km mais perto aí da sua garagem. Então não perca tempo, passe na Proeste Nissan e aproveite. Proeste Nissan dá negócio. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito importante. A gente vai falar aqui sobre esteatose hepática. Uau, mas o que é esteatose hepática? É a gordura no fígado. Então vale muito a pena você ouvir, você se conectar, você estar com a gente, você que acompanha pelo Facebook também, compartilhar aí este programa para que mais e mais pessoas tenham acesso a esta informação. Eu tenho a honra de receber aqui a médica gastroenterologista da GastroSaúde, doutora Raíssa Martins Salniti. Doutora Raíssa, muito boa noite, obrigado pela presença, é uma alegria te receber aqui, tudo bem? Eu que agradeço, Marcos, a oportunidade de estar mais uma vez no seu programa. Boa noite para você e para quem nos assiste hoje. Que legal. Bom, falar um pouco, eu até mencionei aqui, da importância desse tema, né, doutora? Porque acaba tendo uma incidência até superior ao que a gente imagina, né? A esteatose hepática, a gordura no fígado. E eu queria falar assim, primeiro, como é que é isso, né? Como é que se acumula gordura no fígado? Sim, o que é? Primeiro nós vamos falar o que é a esteatose, aquela famosa gordurinha no fígado, o nome correto de se falar é a doença hepática gordurosa não alcoólica. A gente ressalta a palavra não alcoólica porque o dano hepático causado pelo uso contínuo de álcool é o mesmo causado pela doença não alcoólica. Então, o que acontece? O acúmulo de células de gordura no entremeio do fígado, nas células hepáticas, ele vai provocando um dano, a morte celular, a propagação da fibrose, que é a cicatrização local, e vai causando o endurecimento das células do fígado e culminando numa inflamação, no estresse oxidativo, uma inflamação que pode levar a aumento dessa fibrose e caminhar para a cirrose e até para a formação de nódulos cancerígenos no fígado. Caramba, a gente fica aqui, você mencionou essa questão do não alcoólica, né? Não alcoólica, porque a gente percebe que a população, de uma forma geral, associa muito essa questão de gordura no fígado à bebida, né? Então a gente vem agora para desmistificar isso e confirmar, quer dizer, que isso não é uma doença exclusiva do álcool. Com certeza não, né? A doença hepática alcoólica é uma coisa prevalente também, né? Muito conhecida, mas muitas vezes a gente recebe o paciente no consultório e quando a gente dá para ele um diagnóstico que já está próximo das fases de cirrose do fígado, a primeira coisa que ele fala para a gente é: mas doutor, eu nunca bebi, eu não tenho costume de beber álcool. Fala, não é por conta de álcool isso, né? É devido, a maioria das vezes, por fatores metabólicos associados, né? Hoje é uma doença que está como a causa mais prevalente de doença hepática crônica. Na população mundial tem uma incidência, uma prevalência de até de 20% a 30% da população mundial. É muita coisa, né, Marcos? Ô, doutora, e aí, como que a gente pode imaginar assim, essas doenças, elas acabam mesmo sendo observadas, conforme você mencionou, num achado, assim? Sim, que como a maioria das vezes o que acontece? O paciente vai fazer uma ultrassonografia por outros motivos, uma ultrassonografia do abdômen, e vem lá um achado de gordura no fígado ou esteatose hepática. E aí ele chega para nós perguntando: doutora, meu exame eu fui fazer por uma outra causa e viu essa gordura, o que é isso? Aí a gente vai primeiro fazer uma triagem, ver o que está acontecendo com os exames desse paciente, aprofundar nossa investigação. Em primeiro lugar, ver se está suspeitando de haver uma inflamação associada, porque a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela tem
4 aspectos, né? O primeiro é a esteatose simples, apenas a gordura, ainda não causou inflamação. Esse é o primeiro estágio dela. Felizmente, a maioria dos casos. Você é um primeiro estágio da doença e muitos dos pacientes, eles estabilizam por aí, eles não progridem. Então, você vê lá a gordura. É uma boa notícia dentro desse cenário aí preocupante. Mas tem lá a porcentagem que vai progredir até o estágio final, né? Então, tem a esteatose simples, tem a esteatohepatite, que já é uma inflamação associada, né? Você vê pelo aumento das enzimas do fígado, no exame de sangue aparece, né? E também que é o que vai provocar a formação de fibrose. O terceiro estágio é a fibrose, que caminha para a cirrose, né, do fígado. E o estágio final pode acontecer a formação de câncer de fígado. Então, essas seriam as etapas. E como você colocou, doutor, é importante que uma boa parte, né, isso é uma boa notícia, acaba não evoluindo. O que determina essa não evolução ou essa evolução? Isso né? é muito importante, são os fatores de risco, que são associados à síndrome metabólica. Muitas pessoas já devem ter ouvido esse nome, mas não sabem exatamente do que se trata. E muitas pessoas têm componentes da síndrome metabólica e não são devidamente orientados dos riscos que isso traz. O que é a síndrome metabólica? É a ocorrência de 3 ou mais dessas doenças. A hipertensão arterial, a obesidade, especialmente a obesidade central, que é aquela acumulada aqui nessa faixa central do abdômen, né? A dislipidemia, que é o distúrbio, o aumento do perfil de colesterol e triglicerídeos, né? E o principal delas, o diabetes mellitus, especialmente o diabetes tipo 2, que é aquele adquirido depois da fase adulta, né? E no diabetes a gente engloba também a resistência ou intolerância, a resistência insulínica, a intolerância à glicose, que são níveis pré-diabéticos. Então, os pacientes que têm um desses fatores, ou mais, ou até os 3, a síndrome metabólica, são considerados pacientes de risco para desenvolver a esteatose, esteatohepatite não alcoólica, e caminhar para as fases de fibrose. Para avançar, né? Sim. Quer dizer, e aí a gente imagina também que é uma grande parte, né? Porque se tem algo que a população tem se descuidado, a gente percebe essa coisa aí de hipertensão, infelizmente a gente vê que é um aumento também na incidência, hipertensão, até a falta de controle dela, na verdade, né? Que eu acho que isso é muito prejudicial. A questão do diabetes também, e essa gordura abdominal que me parece que é uma coisinha meio que particular nossa. A famosa barriguinha, né? Isso acomete mais homens ou as mulheres, doutora? Como é que é isso? Não, ele não está assim associado ao sexo, mas sim à presença desses fatores de risco, né? A esteatose pode acontecer por uso também de medicamentos, a esteatohepatite também. Tem doenças que são associadas ao acúmulo de gordura no fígado, por exemplo, doenças endocrinológicas, o síndrome dos ovários policísticos, uso de alguns medicamentos, por exemplo, anticonvulsivantes, antidepressivos, antiarrítmicos, que são remédios para controle da arritmia do coração, pode acontecer. E também o uso de esteroides anabolizantes, pessoal da academia, que muitas vezes faz abuso desse tipo de medicação. O uso crônico de corticoides, que são usados também para tratar algumas doenças crônicas, né, reumatológicas e outras. Então, quando ela está associada a algum fator de risco secundário, então fica mais fácil corrigir, que é entrando em ação, retirando esses fatores. Agora, como a maioria dos casos se deve aos fatores primários, que são esses que a gente falou, obesidade, diabetes, dislipidemia e o sobrepeso abdominal, né? Então, você não consegue, muitas vezes, controlar esse fator de risco não tem um medicamento específico para tratar do fígado, né? Você tem que fazer o controle global. Para poder atuar lá, né? Sim, sim. E aí a gente está abordando hoje aqui, com você que está acompanhando o programa Conexão, esteatose hepática, né, que é tradicional, popular, gordura no fígado. E se você acompanhou esse primeiro bloco, vale você acompanhar o segundo também. A gente volta para falar mais, trazer mais detalhes, falar um pouco desse tratamento, desse acompanhamento e até mesmo também de como você pode prevenir, né? Que o mais importante é a gente prevenir, não é?
E aí a gente vai falar um pouco sobre esse assunto também. Não sai daí não. A gente vai rapidinho para o intervalo, a gente está aqui com a doutora Raíssa e ela volta já já para falar mais conosco sobre esse assunto. O intervalo, nesse primeiro, é o momento do doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim, falar de educação e saúde bucal e responder a sua pergunta. Vamos lá com o doutor Marcelo na tela. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima, doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em uso do fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é, antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.